saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe essa quinta-feira, dia 3 de abril, que seja um dia de portas abertas, que seja um dia de boas notícias, que seja um dia de maravilhas para os que creem. Eu quero sempre repetir, que nós estamos nesse horário, sempre iniciando o dia, considerando a Deus, considerando a palavra dEle, considerando Ele como o número único na nossa vida. E quando você faz isso, você já permite Deus abençoar o seu dia todo. Permite as portas serem abertas. Ou seja, se você está considerando Deus, Deus também vai considerar a sua fé. Vai considerar a sua disposição. Porque à medida que eu meço, eu sou medido. À medida que eu planto, eu colho. À medida que eu dou, eu recebo. É a lei da semeadura. Aqui no livro de Jó, capítulo 22... no versículo 28, ele diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Mas a Bíblia está dizendo que o que vai fazer com que o projeto ele saia bem, e a luz de Deus vai brilhar nos nossos caminhos, é porque a gente projetou. Se não projetar, não terá sucesso. Não adianta a gente ficar assim, não, mas Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu necessito. Sim, mas Ele está dizendo que se você projetar, vai dar certo. Se você determinar, vai dar certo. Ele diz assim: batei e abrir-se-vos-á. Ele sabe que você precisa que a porta seja aberta? Sabe, mas Ele diz que a gente tem que bater. E bater de novo. A gente tem que buscar aquilo que nós almejamos, desejamos. As bênçãos de Deus, elas não são automáticas. Elas vão acontecer à medida que a gente se sujeitar a Deus. Eu não estou aqui lhe chamando para mudar de religião, placa de igreja, nada disso. Porque o nosso Deus é maior que tudo isso. Mas eu estou lhe chamando para você mudar de vida. Para você mudar de condição, mudar de situação. E nós sempre estamos nesse horário orando, pedindo a Deus socorro, ajuda, pedindo a Ele que coloque a mão sobre a nossa vida, a nossa família, os nossos familiares. Então mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Prepara aí uma caneca com água, um copo com água, eu tenho aqui a minha preparado. E uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Ela vai servir como ponto de contato. Você pode aqui também, no canal, escrever seu nome, o nome do familiar para oração. Se inscrever no canal, porque não paga, é só clicar aí, inscrever-se. Que fazendo isso, você receberá uma cobertura de orações. Como também, quando você deixa o seu like, dá um cliquezinho no joinha, você nos ajuda a evangelizar. O YouTube entende que o vídeo é relevante e ele mostra para mais pessoas. Então você pode também ser bênção para outras pessoas. Compartilhando também, porque se a oração está lhe fazendo bem, vai fazer bem para os seus contatos, para as pessoas que você vai encaminhar. Nós vamos já fazer a oração, mas entenda que se você projetar, vai dar certo.
Se você não projetar, não tem como a luz de Deus brilhar. Quando a Bíblia diz a luz de Deus brilhar, não está falando do sol e da lua, não. Deus fez o sol e a lua no quarto dia, para clarear, né? O sol para clarear o dia, a lua para clarear a noite. Mas antes do primeiro dia, quando a terra era sem forma e vazia, Deus ele disse: haja luz. Essa luz, que é totalmente diferente do sol e da lua, é o próprio Deus, que iluminando a sua mente, iluminando a sua vida, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer proteção, vai trazer felicidade. Então essa oração agora é para Deus abençoar, mas é para Deus também proteger, é para Deus guardar. Aí sim, aquilo que está escrito no Salmos 91 vai valer, vai se cumprir. Caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque Deus te guarda, Deus te protege. A igreja, o Hospital da Alma, fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Nós estamos às sextas-feiras realizando aquele culto de limpeza espiritual, aquela oração para a solução dos problemas antigos, cura dos vícios. Nós já provamos que existe cura para os vícios. A medicina diz que o vício é incurável, mas assim como nós provamos que vício tem cura também para qualquer área da sua vida. Onde tem problema crônico, onde tem problema antigo, nós sabemos que tem o mal agindo, tem o mal atuando. Mas quando você se torna para Deus, se volta para Deus, esse mal é destruído. Esse mal, ele cai por terra. E aí acontece a cura dos enfermos, a libertação dos cativos, a transformação na vida dos que creem. Às sextas-feiras nós temos o culto às 8 da manhã e principalmente às 7:30 da noite. Às 7:30 da noite nós transmitimos também aqui pelo canal no YouTube, para quem mora em outra cidade, longe de Belo Horizonte, outro país. Nós temos membros virtuais que toda sexta, 7:30 da noite, no horário aqui do Brasil, eu digo do Brasil porque temos membros virtuais em outros países também. Toda sexta, 7:30 da noite, eles sentam lá na frente da televisão, fazem da sala da casa, uma extensão da igreja, o Hospital da Alma, e participam do culto como se estivessem aqui. E estão sendo abençoados. Agora, se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, venha presencialmente. Vindo e obedecendo. Se a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque crendo na palavra, a palavra vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Deus vai se materializar na sua vida. Deus vai se revelar a você. Então nós vamos agora falar com Deus, nós vamos orar. Você vai receber forças. Você terá esse dia abençoado. Mas Deus não quer só agora, esse momento. Ele quer que você se envolva mais. Que você tenha comprometimento com Ele. Compromisso. Aí sim, você será mudado num outro homem. Você será transformada numa outra mulher. Então, se possível, feche os olhos. É momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que privilégio, Senhor. É poder falar contigo e saber que o Senhor, na sua infinita grandeza, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, nos socorre. E aqui nós estamos apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos anseios, desejos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas. Às vezes que poderíamos fazer mais e não fizemos, poderia ter nos entregado mais e não nos entregamos. E também te louvamos, meu Pai. Te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Não fosse a tua misericórdia, há muito nós já teríamos sucumbido, naufragado, afundado. Mas o Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, o Senhor pode agora mudar a vida dessas pessoas.
O Senhor pode agora colocar um ponto final nessa dor, nesse tormento, nessa depressão, nessa tristeza. Ó meu Deus, abençoa todos que estão participando dessa oração. Que neste momento a tua luz possa brilhar lá no familiar que está numa UTI, numa CTI, numa mesa de cirurgia. E que a tua luz possa resplandecer sobre esse familiar. Levanta o caído, fortalece o fraco. Abençoa todos que têm os nomes aqui na oração. Abençoa os inscritos no canal. Aquele que preparou um copo com água, uma caneca com água para consagrar a Ti, que essa água seja consagrada, que ela seja um santo remédio, tanto para o corpo quanto para a alma. Que esse dia, que essa quinta-feira seja de boas notícias, seja de portas abertas, de milagres, meu Pai. Ó, meu Deus, abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nesse altar, que essa pessoa possa frutificar, florescer em todos os aspectos. Abençoa esse propósito da intervenção que o Senhor fez com que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém em 52 dias. Que haja a tua intervenção na vida dessas pessoas, que aconteça o sobrenatural, meu Pai. Ó meu Deus, fortalece todas essas pessoas, aqueles que estão passando por problemas gigantescos, que sejam eles agora tocados pelo teu poder, e que eles recebam forças, para começar já nessa sexta-feira, uma nova etapa contigo, que haja essa limpeza espiritual, essa quebra da maldição, que esse problema antigo desapareça, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. Abençoa as famílias, abençoa e proteja as crianças, meu Pai. Nós entregamos todos nas tuas mãos, na certeza que este dia será abençoado, será de boas notícias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí onde você está, respira fundo, receba paz e repita assim: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água aí, crendo no sobrenatural, crendo no poder de Deus. Receba a força do Pai, a força de Deus. Determino que essa quinta e esse dia seja abençoado, e que você tenha forças para estar conosco aqui nessa sexta, buscando essa limpeza espiritual. Nessa sexta-feira, você que tem aquele borrifador, você vai trazer para receber da água que está aqui no altar sendo consagrada, sendo apresentada a Deus. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, a árvore morta, ela vai brotar. Ao cheiro das águas, aquilo que não existe na sua vida vai brotar saúde, vai brotar paz, vai brotar felicidade, prosperidade, harmonia, alegria dentro de casa, tá bom? Eu vou deixar você aqui com uma sugestão de pregação, de palavra, que é para te fortalecer espiritualmente, para te enriquecer. Quanto mais a gente se envolve com a fé, com a palavra de Deus, mais forte a gente fica espiritualmente. Mais forte. Você forte espiritualmente, nada vai lhe atingir. A pessoa pode rogar praga, ter inveja, pode fazer feitiço, nada vai te atingir. Por isso que espiritualmente nós temos que estar fortes, temos que estar fortalecidos. Tá? Então, se você não puder ouvir agora, ficar mais um pouco aí, ouça depois. Mas se você pode, ouça. E sendo bom para você essa palavra, lhe abençoando, vai abençoar outras pessoas, aí você compartilha. Com certeza você será bênção para alguém. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. Deus, Ele não tem filhos prediletos. Deus, Ele tem filhos dedicados. Quando você se dedica, quando você se interessa em conhecê-lo, em se aprofundar na palavra, Deus se revela a você de uma forma extraordinária. Porque o nosso Deus é muito mais
do que curar, prosperar, libertar. O nosso Deus, Ele é muito maior do que uma bênção. E você precisa entender que a bênção não é algo que você pega. A bênção é um lugar que você deve estar. Quando a gente diz assim, fulano está na bênção, né? Às vezes a pessoa, parece que a gente está falando português errado aí. Mas a bênção de Deus não é algo palpável, não é algo que eu pego, vou lá e pego a bênção, eu vou lá e busco a bênção. Não, a bênção é um lugar em que eu tenho que estar. O passarinho, ele voa, não voa? O pássaro voa, não voa? Qual é a bênção do pássaro? É voar. É voar. Essa é a bênção dele. Qual é a bênção do peixe? Não é nadar? A bênção dele é o lugar, é o nadar. Se tirar ele dali, ele morre. Morre ou não morre? Porque tirou ele da bênção. A bênção dele é aquele ambiente, aquele lugar. Você pode até colocar num aquário. Você pode até botar ele num aquário. No aquário ele vai até viver, vai ou não vai? Mas ele não está na bênção. Você pode até colocar um pássaro numa gaiola. Ele vai viver, vai ou não vai? Mas ele não está na bênção. Porque a bênção é voar. Eu queria que você entendesse que Deus te chamou, te escolheu para você voar. Você pode voar. Você pode chegar a lugares que você nunca imaginou. Você pode desfrutar do que você nunca imaginou. Só que tudo isso, por mais que você tenha o melhor dessa terra, tudo isso ainda não é a bênção. Porque a bênção verdadeira é a eternidade. Porque tudo fica. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você morrer hoje, fica tudo. Fica ou não fica? E a alma vai para onde? Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, se você morrer hoje, se eu morrer hoje, esse corpo aqui, porque senão você não ia me ver, porque eu estou aqui dentro, senão você não ia me ver. Esse corpo vai para o cemitério, volta ao pó. Mas eu que estou aqui dentro, na hora que o fio de prata, como dizem Eclesiastes, se rompe, né, na hora que morre, na hora que descola desse corpo, ou eu serei levado, porque eu não vou para onde eu quero, não. Eu serei levado para o reino de Deus, porque eu estava andando com Deus e sendo fiel a Ele, ou eu serei levado para o inferno, porque eu não estava vivendo para Deus, servindo a Deus. E Deus não pode interferir nas nossas escolhas, porque Ele deu livre arbítrio. Ele sendo Deus, Ele sendo todo-poderoso, Ele nos deixa à vontade para a gente escolher. Ele não obriga ninguém a servir Ele. Ele não obriga ninguém a obedecer a palavra dEle, a ser fiel a Ele. Cada um escolhe o caminho. Então, se você morre hoje sem Jesus, na hora que descola do corpo, os demônios vão pegar a tua alma e levar para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. Mas se você está andando com Jesus, na hora os anjos vão te receber e vão te levar ao reino de Deus. Nós temos mensagens aí no YouTube falando com mais detalhes sobre isso. Algumas pessoas que infelizmente elas buscam a Deus de forma leviana ou superficial, elas não havendo esse interesse, ela nunca vai conseguir entender os planos de Deus. Ela nunca vai conseguir entender os propósitos de Deus, porque falta interesse, falta desejo de conhecer, falta desejo de encontrar. Mas quando Deus também vê uma pessoa desejosa, Ele tem prazer de se revelar. Ele tem prazer de se manifestar. No livro de Abacuque, se você abrir aí a sua Bíblia, no livro de Abacuque, nós vamos ver um profeta, no capítulo 1, no capítulo 1, um profeta reclamando. Nós vamos ver no livro de Abacuque, um homem reclamando. Sabe por quê? Porque ele só vê injustiça, ele só vê dor, ele só vê aflição, ele só vê miséria, ele só vê fracasso, ele só vê derrota. E aí ele fica perguntando para Deus, por que isso? Por que essa injustiça? Por que essa situação? Eu queria que você lembrasse que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Deus responde quando você se posiciona. Deus responde, não perguntas, Deus só responde quando você corresponde. Parece redundância, mas você vai entender.
Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou mais do que pensamos. Às vezes, nós que somos tão insignificantes, nós queremos ou parecemos, né, ser mais do que Deus. Queremos ensinar Deus como fazer as coisas. A gente fica perguntando para Deus o que nós deveríamos primeiro fazer, para depois a gente ter respostas. Alguém vai dizer assim, mas como que Deus vai me abençoar? Como que Deus vai me prosperar? Como que Deus vai me curar? Como que Deus vai me libertar? Como? É com Ele, não é com você. Milagre não se explica, porque se explica não é milagre. Ele disse que assim como nós não sabemos como os ossos se formam no ventre de uma mulher, nós não sabemos como Ele faz as obras dele. Uma coisa eu sei, os ossos se formam no ventre de uma mulher? Sim ou não? Sim ou não? Como? Eu não sei, mas eu sei que eles se formam. E aí Deus está dizendo, assim como você não sabe como os ossos se formam no ventre, assim também você não sabe como eu faço a minha obra. Assim você também não sabe como eu faço milagre. Então como Ele vai me transformar, me curar, me libertar? É com Ele. Não é preocupação minha, é Ele que vai fazer. A minha preocupação tem que ser em o que eu tenho que fazer para corroborar, para que o milagre aconteça. O que eu tenho que fazer para que então o poder dele se manifeste? É você entrar por essas portas e falar, Deus, fala comigo. Porque eu já entendi que com o meu braço só deu errado, do meu jeito só deu errado, da minha maneira eu fracassei, do meu jeito eu fracassei. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me oriente. Eu preciso que o Senhor me capacite. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. E não se iluda, porque você tem sucesso numa área da sua vida, porque o sucesso da porta de casa para fora não compensa o fracasso dentro. Não compensa. Tem gente que da porta de casa para fora é chamado de doutor, doutora, pedem conselho, mas da porta de casa para dentro, nem o filho acredita nele. Ninguém respeita, ninguém acredita. Quantas vezes Naamã, a Bíblia diz que ele era herói de guerra, um sujeito cheio de medalhas, que da porta de casa para fora todo mundo respeitava, batia continência. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a farda, que ele tirava as suas medalhas, a pele era leprosa. A Bíblia diz que ele tinha um porém, ele era leproso, capitão de guerra, vitorioso em guerra, porém leproso. Tinha um porém, tinha uma lepra. A empregada que conhecia o Deus de Eliseu, disse para sua senhora, se ele conhecesse o Deus do profeta Eliseu, a lepra acabaria, porque a empregada, quando ia lavar a roupa dele, via a pele que saía na farda. As suas medalhas, os seus títulos, a sua fama, o seu sucesso, não compensa o porém, a lepra, que existe numa área da sua vida. Para uma pessoa a lepra é a depressão, para outra pessoa a lepra é a miséria, para outra pessoa a lepra é um vício, para outra pessoa a lepra é uma enfermidade incurável, e para uma outra pessoa que parece, né, que não tem nada, a lepra é incredulidade. Ela crê no braço, ela crê no diploma, ela crê no dinheiro, mas ela não crê em Deus. E mais cedo ou mais tarde, quando morrer, perde o mais importante, que seria a eternidade com Deus. E aí, Deus, Ele muda a situação, mas tem casos que Ele vai usar a situação para te mudar. Entenda que Deus muda qualquer situação, mas tem situações que Ele vai usar aquele cenário, aquela situação para mudar você. Tão logo Ele consiga te mudar, Ele muda a situação, Ele muda o ambiente. Então você que hoje está vivendo situações difíceis, pergunta para Deus, Deus, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar para que eu mude? Tão logo eu mude, a situação será também mudada, será também transformada. Ele pode livrar da cova dos leões, mas Ele também livra na cova, como Ele livrou Daniel. Ele pode livrar da fornalha de fogo, mas Ele também livra lá na fornalha,
como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus, ele trabalha de formas que a gente não tem uma tabela periódica. A gente não tem uma continha exata, 2 mais 2 é 4. Para um ele disse, tua fé te curou. Para outro ele cuspiu, passou lodo nos olhos, mandou se lavar, voltou vendo. Para outro, que chegou diante dele, disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele tocou e disse, quero, fica limpo. Para um outro, 10 leprosos de longe, que não podia nem entrar na cidade, Jesus não tocou, Jesus não orou. De longe, Jesus falou, vai e mostra-te ao sacerdote. Porque quando o leproso era curado, ele tinha que se mostrar. Ele tinha que mostrar para o sacerdote para que ele pudesse ser ingressado na sociedade novamente. Porque o leproso tinha que viver fora da cidade, no leprosário. E aí Jesus de longe diz, pode ir. Os 10 leprosos saem sem receber oração, sem receber imposição de mãos, sem receber absolutamente nada. Se é nos dias de hoje, iam sair reclamando, murmurando, lacrando, ia sair dizendo, poxa, ele só ora pelo rico. A gente que é leproso, ele não ora, não atende, não ajuda. Mas a Bíblia diz que no caminho, o milagre aconteceu. No caminho, um começa a olhar para o outro e fala, a sua lepra sumiu. A sua também. É bem verdade que quantos voltam? Hã? Um volta. 10% volta. Porque na sua maioria, todo mundo só quer pegar o milagre, a bênção, né? a solução, colocar no bolso e ir embora. Mas não quer o abençoador, não quer ter comprometimento, não quer ter compromisso com o dono da bênção, do milagre. Mas o milagre aconteceu no caminho. E um volta para contar. Tem milagres que você vai receber agora. Mas tem milagres que vão acontecer no caminho. À medida que você vai obedecendo, à medida que você vai ouvindo, à medida que você vai mergulhando, à medida que você vai se envolvendo, o milagre vai acontecer. A intervenção divina vai chegar. De Naamã você já sabe, ele foi até Eliseu. E quando ele mergulha, ele é curado da lepra. Mas a princípio ele não queria. Mas quando ele obedece, o milagre acontece. Eu costumo dizer que se você vir aqui e obedecer o que você vai ouvir, e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Porque eu não aceito crer numa palavra que fica só no papel. Eu não aceito crer numa palavra que fica só no papel. Não, ela tem que se cumprir. Mas para eu cobrar, para eu requerer que essa palavra se cumpra, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estar obedecendo, eu tenho que estar servindo, eu tenho que estar sendo fiel. O que é para fazer, meu Deus? É para ser dizimista? Eu sou dizimista. É para vir todo dia? Eu venho todo dia. É para abandonar o pecado? Eu abandono. É para assumir Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu assumo. E quando você se posiciona, Deus te corresponde. Quando você se posiciona, Deus te responde. Quando você se posiciona, Deus se revela. Porque Deus não se revela para religiosos, para críticos. Deus se revela para aqueles que se posicionam, se interessam na palavra dEle, se interessam por Ele. Nós vamos lembrar que Isaías, do capítulo 1 ao 6, profeta Isaías, profeta messiânico, que pregou 700 anos antes de Jesus, mas do capítulo 1 ao 6, Isaías está dizendo assim, ai de ti fulano, ai de ti cicrano, só apontando o dedo, ai de ti Beltrano. Mas no capítulo 6, que diz que no ano que morreu o profeta Uzias, Isaías disse assim, eu olhei para o alto e vi o Senhor. Quando eu vi o Senhor, eu disse, ai de mim. Até o capítulo 6 ele está dizendo, ai de ti. Parece que ele está se colocando numa posição intocável, mais santo do que os outros, a ponto de apontar o dedo e julgar. Mas quando ele tem uma revelação de Deus, ele se enxerga, ele se vê. E quando ele se vê, ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Quando você encontra Deus, quando você tem uma experiência com Deus, você passa a se ver, a se enxergar. Você passa a se visualizar. Tudo que Deus quer é que a gente se veja, se enxergue
Já viu aquela expressão, fulano não se enxerga? Fulano não se enxerga. E às vezes Deus vai permitir situações para você se enxergar. Quando você se enxerga, você reconhece as suas faltas, os seus defeitos, os seus erros, e você reconhece o quanto você precisa de Deus, o quanto você depende de Deus. Aí você vai entender o quanto você carece da misericórdia de Deus. Quando Jesus disse assim para os discípulos, quem dizes que eu sou? Aí os discípulos falam assim, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Pedro, o único que levanta e diz assim, tu és Deus, tu és Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando Pedro fala para Jesus, todo mundo sabia que Jesus era Jesus. Mas quando Pedro fala, tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Jesus fala o quê? E tu és Pedro. Espera aí, bispo, não tem redundância? Não. Quando você reconhece a identidade de Deus, que Ele é o soberano, Ele diz quem você é. Você é Pedro. Ele faz você se ver. E sobre essa pedra você vai edificar a igreja. Aí Ele dá a chave da igreja para Pedro. Porque você reconheceu que eu sou Deus, Pedro, você vai receber uma autonomia, uma autoridade, uma responsabilidade que outros não receberão. Quando você reconhece Deus na sua vida, que Ele é o único, o número único na sua vida, e você prova que Ele é o número único, não só com palavras, mas com fidelidade, com obediência, com entrega, Ele diz quem você é. Ele vai contar com você para coisas novas e maiores que você nunca nem imaginou. E aí você não precisa ter capacidade, porque Ele capacita os seus escolhidos. Ele vai te capacitar. Ele vai fazer com que o Espírito dEle, quando entrar em você, o Espírito dEle vai te transformar num outro homem, numa outra mulher. Quando o Espírito de Deus, você já viu um demônio, quando ele manifesta numa pessoa, ela fica toda torta, sim ou não? Muda até a voz, sim ou não? Porque um espírito do diabo na vida daquela pessoa entorta a vida dela, destrói a vida dela. Mas quando o Espírito de Deus entra, você passa a ter a mente de Cristo. Ele vai te dar a visão, o entendimento divino. Ele faz de você uma pessoa bem definida. Ele faz de você uma pessoa blindada contra qualquer feitiço, qualquer maldição, qualquer praga. Quando o Espírito dele vem, ele faz de você um empreendedor de sucesso. Você vai ter sabedoria para vender, para comprar, para negociar, para renegociar. Você vai ter sabedoria para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Quando o Espírito dele vem em você, você passa a ter a força de um gigante. Em meio às suas guerras, às suas lutas, pode dar tiro de AR-15 no teu peito que vai virar uma medalha. Pode jogar pedra em você que vai virar um troféu. Amém? Agora, quando você não tem o Espírito dele, qualquer ventinho te derruba. Qualquer comentário a seu respeito te deixa depressivo. Qualquer probleminha vai te fazer desmoronar. Mas quando você tem a sua fé firmada nele, a sua obediência nele, você se posicionou, ele transforma a sua vida. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu poderia ficar aqui hoje falando o dia inteiro, para ver se o Espírito dele entra em você, e você sai daqui um gigante na fé. Abacuque, no capítulo 1, está lá no versículo 1, ele está dizendo assim, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não o salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, Abacuque, ele está dizendo assim, poxa, meu Deus, eu só vejo injustiça, eu só vejo fome, eu só vejo miséria, eu só vejo destruição. Parece que o incrédulo, o endemoniado vence, e quem serve o Senhor que sofre.
Parece que quem tem vantagem é o diabo e quem te serve tem desvantagem. Parece que eu só vejo injustiça, parece que eu só vejo derrota. E Abacuque é um sujeito que no capítulo 1, ele só reclama. Enquanto ele está só reclamando, enquanto ele está só perguntando, ele não tem resposta. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está surdo. Mas no capítulo 2, ainda bem que o livro de Abacuque não para aí, mas no capítulo 2, Abacuque se posiciona. No capítulo 2, Abacuque muda a estratégia. No capítulo 2, Abacuque vai dizer assim: eu vou parar de reclamar. O resumo é isso. No capítulo 2, Abacuque está dizendo assim: eu vou parar de reclamar. Sabe o que eu vou fazer? Ao invés de reclamar, ao invés de perguntar, ao invés de murmurar, eu vou me colocar na torre de vigia, que representa o altar. Por-me-ei na minha torre de vigia. Não é isso que está escrito? Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. O que é vigiarei? Eu vou orar. Ao invés de eu reclamar, eu vou orar. Eu vou ver que resposta eu terei à minha queixa. Coloca aí o versículo, porque eu estou falando o versículo todo, por gentileza. Por-me-ei na minha torre de vigia. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu. Respondeu? Olha a resposta. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque, no capítulo 2, ele para de reclamar, ele diz: eu vou me colocar na fortaleza. Representa o altar, representa, não o lugar físico, mas representa você se colocar na mão de Deus, na dependência de Deus. Isso representa você falar: quer saber? Ao invés de eu ficar perguntando e reclamando, eu vou obedecer. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me aprofundar em orar. Eu vou me aprofundar em fazer a vontade dEle. Porque fazendo a vontade dEle, eu sei que Ele há de me responder. Aí quando ele se coloca à disposição de Deus, ou seja, aquela pessoa que ela deixa o achismo de lado, a axologia de lado, e ela passa a honrar a Deus, a se curvar para Deus, aí Deus manda uma visão. Aí Deus se revela. Porque Deus sempre vai se revelar para quem se posiciona. Deus não se revela para religioso. Deus se revela para quem se posiciona. Deus se revela para quem o busca. Aí Deus fala assim para Abacuque: escreve. Escreve a visão, porque a visão vai se cumprir. Mas escreve grande. Ele está dizendo: escreve para que até quem passar correndo possa ler. Deus está dizendo assim para Abacuque: você vai ver acontecer o que você nunca viu. Você vai alcançar o que você nunca alcançou. Você vai viver o que você nunca viveu. Deixa isso registrado. Porque aquilo que parece loucura hoje, parece que está muito distante hoje, vai se cumprir no tempo determinado. Não vai tardar não. Deus está dizendo aí, não vai tardar não. Ele está dizendo: o justo, ó Abacuque, viverá pela sua fé. Ou seja, o soberbo não, está escrito. O soberbo não. Quem é o soberbo? Quem é o soberbo? É aquele que vive questionando Deus, a palavra de Deus, duvidando de Deus. O soberbo é aquele que se acha mais do que Deus. O soberbo é aquele que se posiciona, se coloca numa condição como se ele fosse intocável. E cuidado, porque se você chegar, ou quem chegar no nível de achar que é intocável, você pode ter certeza, ele será quebrado. As pernas serão quebradas, só para ele entender, só para ele compreender que ele não é Deus. Quantas pessoas que por causa da sua conquista, por causa do seu dinheiro, por causa do seu título,
ela foi se tornando arrogante, ela foi se tornando soberba, ela foi se tornando juiz dos outros. Ela começa a ser juiz dos outros. Ela começa a julgar e achar que é mais santa do que todo mundo. E aí, quando menos espera, vem a rasteira. Igual aconteceu com um sujeito na Bíblia chamado Nabucodonosor, um rei vitorioso, que teve um dia que ele levanta de manhã, estufa o peito, e ele olha para a grandeza do seu palácio, para a beleza do seu palácio. Ele olha para a sua conta bancária, ele olha para os seus cofres abarrotados, e ele enche o peito e diz: tudo isso, ele usou essa expressão, eu sou o cara, eu conquistei, eu venci, não veio nada de Deus, fui eu. No dia que ele fala isso, que ele deixa essa soberba florescer, ele vira bicho, ele fica endemoniado, ao ponto de ter que ser acorrentado no pasto, e ele vai viver 7 anos, amarrado no pasto, comendo grama, vivendo igual animal, as unhas crescem. A Bíblia diz que ele vira um animal durante 7 anos. Parece que é aquele sujeito que manifestou com um demônio e ninguém consegue chegar perto, aí teve que amarrar ele lá fora. Ele surtou, abre e fecha aspas, só porque ele desprezou o que vem de Deus. Nunca despreze o que vem de Deus. Nunca despreze, porque o ar que você está respirando aí, que você não vê, você vê? Se Deus cortar ele agora, acabou. Pode ter dinheiro que for, você pode ter o dinheiro que for, acabou. Se o Espírito de Deus não estiver com você, em você, você vira bicho, você vira animal. Sua vida é degringolada, destrói. E destrói numa velocidade que você não tem ideia. Eu atendi um rapaz outro dia, ele disse assim, em 2017, eu tinha 100 milhões, sucesso, vitória. Em 2017, eu tinha mais ou menos 100 milhões. Família linda, filhos lindos, dinheiro. Hoje, atendi ele tem uns 10 dias. Hoje, ele falou, eu tenho 60 milhões de dívida. Perdi os 100 milhões e tenho 60 de dívida. De 2017 para cá, 7 anos, a minha vida afundou. Entrou vício, entrou inferno. Entrou má gestão, não conseguiu ter gestão, não conseguiu ter mais nada, acabou. Assim como em tempo recorde, uma pessoa pode sair de 100 milhões e se tornar uma pessoa com uma dívida impagável, uma pessoa que está hoje na lama, no lixo, amanhã pode ter milhões. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ele é Deus. Uma porta que Ele abre muda a sua história, uma ideia que Ele te dá muda a sua história. Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos. Então o Nabucodonosor, ele tinha sido avisado por Daniel. 1 ano antes, Daniel chegou para ele e disse para ele assim, ô Nabucodonosor, Deus mandou te falar uma coisa. Deus mandou te dar um toque. Você quer ver? Você está com pressa? Daniel 4, se eu não me engano. Daniel 4. Livro de Daniel, capítulo 4. 29. Não, 29 não. Nabucodonosor, só para você ter ideia, é aquele homem que ele viu Sadraque, Mesaque e Abidnego quando foi jogado na fornalha de fogo. Ele viu que o fogo não queimou nem um fio de cabelo. Aí ele fez um decreto para todo mundo servir o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que esse sim era Deus. Ele viu o milagre. Tem gente que já teve experiência com milagre, mas não teve experiência com Deus. E aí ela teve o milagre, mas não permanece com Deus. Não permanece fiel a Ele.
Aí, Nabucodonosor tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Ninguém consegue dizer o que esse sonho diz. Aí vai chamar Daniel. Aí Daniel, no capítulo 4 de Daniel, aí, versículo 24, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, capim, como a bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Para aí um minutinho. Você é doido, Daniel? Você é louco? Você vai chegar para um rei poderosíssimo da época e você vai dizer para ele assim: ô rei, é o seguinte, Deus está mandando dizer para você que você vai perder o reino, você vai perder a coroa, e você vai comer capim, você vai viver como boi, você vai viver como bicho. Espera aí, era o rei mais poderoso da época, em tudo, ele mandava matar e mandava soltar, ele tinha poder para isso. Parece que Daniel está louco. Tem gente que hoje está no sucesso, está na vitória, que se eu chegar para ele hoje e falar assim, ó, Deus está mandando dizer que se você não abrir os seus olhos, se você não se converter, amanhã, tudo isso que você tem, vai virar nada. Você vai ficar, como esse rapaz tinha 100 milhões, hoje tem 60 milhões de dívida. Você vai perder tudo e ainda vai ficar com uma dívida impagável. Tem gente que vai dizer, vai